Primeiramente, bom dia pessoal, meu nome é Alisson Brendo, sou mestre em Ciências do Movimento e estarei aqui apresentando para vocês agora a planilha de treinamento, de planejamento e periodização do treinamento específico para qualquer área de treinamento, mas eu deixei aqui alguns modelos também para a área do treinamento de força para esportes de combate. Então, inicialmente, eu montei aqui uma tabela na lateral esquerda, a data de início, que você pode colocar aqui para iniciar o treinamento com o seu aluno, seu cliente, um peso inicial, para quem é esporte de lutas nesse caso, e um peso final, que normalmente é o peso de luta que ele irá bater o peso para lutar. E aqui uma estatura inicial, caso ele inicie mais jovem, depois ao longo do tempo isso vai crescer, ele vai crescendo e você vai atualizando também. Fica a critério a questão do uso. Aqui você vai colocar o nome do seu aluno, vamos supor que eu vou colocar Alisson Brendo. Aqui você coloca a idade, tem 28 anos. Na barra lateral do objetivo você vai colocar se é fitness, que é aptidão física, saúde ou desempenho, performance. Nesse caso aqui deixarei performance no sentido de performance esportiva. Já no nível de condicionamento físico, você pode colocar que ele é iniciante, intermediário ou avançado. Conforme o tempo você pode estar atualizando também. Vou deixar aqui como avançado. Na parte de baixo aqui, nós temos a datas e ano, datas que são referentes aos meses e também o ano, de janeiro até dezembro nesse caso, 12 meses. E o ano que você pode colocar aqui em cima, vamos supor que vou colocar, datas permanece. Aqui permanece do jeito que está. Aqui, ok. Bom, meses de janeiro a dezembro, 12 meses, um planejamento. Aqui, semanas começando na data X, supondo aqui que janeiro inicie no dia 5, vamos colocar em 2025. E aí depois você atualiza as datas iniciando os próximos dias, Coloquei aqui em torno de 4 semanas por mês e tem alguns meses que também iniciam com 5 semanas de iniciando o próximo mês também. Fica a critério se quiser também fazer algumas alterações. Mas a princípio é isso, só para nível de controle mesmo. Aqui na barra de competição você pode definir períodos de competições. Então vamos supor que aqui você tenha 3 competições no mês de janeiro, por exemplo. Você pode anotar aqui e fazer uma breve marcação de cor. Vamos supor, colocar preto. Isso quer dizer que você tem competição durante todo esse período do mês. Ou você pode fazer também só uma data específica. Vamos supor que em fevereiro, na semana 6, vamos supor 6 aqui, que é a primeira semana, você já tem uma competição, então você vai lá e marca nessa semana. Então fica a critério, às vezes na segunda semana, terceira semana, isso depende do cronograma de competição ou de prova do seu aluno. Fases de treinamento, você pode colocar também aqui as fases que o atleta está, se é fase de força, força máxima, potência, resistência, ou alguma fase específica que você queira colocar em relação aos métodos de treinamento. Isso eu vou destacar mais para frente, com outros conteúdos especificamente sobre isso. E depois subfases, que são fases mais específicas e mais aprofundadas do seu atleta. Controle de mesociclos, que está associado a esses mesociclos aqui que eu vou explicar mais adiante. Então vamos supor aqui que seja o mês de janeiro. Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês. Pode colocar meso 1, porque esse meso 1
ele é referente à primeira planilha de treino, referente a esse meso aqui. Então, durante o mês de janeiro, as 4 semanas referente ao mesociclo 1. Aí depois você vai atualizando conforme for iniciando os próximos ciclos também. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e a gente volta. Microciclos estão associados, por exemplo, dentro dos mesos, eu vou explicar isso mais adiante também, como está associado tanto aos mesos, aqui em cima, quanto aos microciclos. Normalmente, microciclo está associado aqui a esse início de semana. Então, mesociclo 1 aqui, microciclo 1 aqui, microciclo 2 aqui, 3 aqui, só para você ter um controle e saber o que você fez durante aquele mês e qual microciclo foi utilizado, né, para você utilizar um controle de treino do seu atleta, qual carga de treino você usou naquela semana, naquele microciclo, e qual você usou no futuro. Aí você pode estar associando, comparando, tendo uma margem de evolução do seu atleta. Foco primário, aqui você pode colocar ganho de massa muscular, ganho de força ou recuperação, enfim, várias outras nomenclaturas você pode utilizar aqui, tudo baseado no foco do seu atleta. Já sessões, quantas sessões foram utilizadas nessa primeira semana? Foi 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, que tem aqui uma legenda embaixo para você utilizar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes na semana. Aí aqui em relação ao treinamento de força, na barra lateral aqui, nós temos o foco do treino. Vamos supor que no primeiro microciclo você usou força, ou força máxima. Você pode utilizar como força, que é uma margem mais interessante para você iniciar, que seria a preparação geral, Então aqui, na força, você pode utilizar, por exemplo, fases, Vamos supor, a ênfase em força agora nessa primeira semana, então vou colocar a letra A, porque é ênfase alta, aqui na legenda embaixo. E potência, vamos supor que seja ênfase média, então vai ficar ênfase média. E resistência, vamos colocar média também, mas o foco está em força. E aí, conforme vai passando as semanas, você vai tendo uma margem do que você quer com o seu atleta. E você pode fazer um cronograma longitudinal, uma periodização de macrociclo maior, dentro do que você espera aí que seu atleta alcance durante a jornada de treinamento. Isso você pode fazer durante o ano de 2025 inteiro e também dando continuidade, 2025 não, 2026 inteiro e também para 2027, caso você queira. E embaixo tem o cronograma recuperativo, onde você pode também destacar quais são as semanas que você vai colocar polimento, semana de destreino e semana de recuperação. Tudo dentro do calendário do seu atleta. Bom, isso aqui é o mais tranquilo, é apenas para um planejamento. Lógico que nem todo atleta consegue seguir todo o planejamento que você quer, conforme você estabelece, mas nós temos que ter um controle, uma direção, um norte de como nós queremos que o atleta chegue nesse objetivo. Então, essa planilha é só para ter uma direção mesmo, às vezes tem lesões no meio do caminho, então tem vários outros fatores que influenciam no planejamento, mas nós temos que ter pelo menos um esquema. E aí, essa primeira aba da planilha é esse nosso esquema inicial. No meso, essa planilha de mesociclo aqui, elas são todas iguais. O que diferencia é o microciclo, só para adiantar. Então, iniciando, nós temos aqui um controle de treino semanal, no qual nós temos o planejamento de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se você clicar aqui na primeira segunda, no primeiro quadrado, embaixo da segunda, nós temos aqui, qual sessão você vai utilizar um controle de sessões na semana. Então aqui é sessão 1. Vamos supor que o atleta vai treinar 3 vezes na semana. Sessão 2 e sessão 3, que normalmente é o mais ideal, com um intervalo de descanso de um dia aí, de 24 horas ou 48 horas dentro de um
24 horas dentro de um treino ou outro, para o atleta recuperar. Vamos supor que na segunda, no sábado de manhã, tem um treino regenerativo. Você pode colocar aqui também. Então é só para você ter um controle do que esse mesociclo está programado para o atleta. Vou apagar aqui. Vou deixar apenas 3 vezes na semana. Ok. Na parte de cima nós temos o microciclo 1, que são as 4 semanas que eu comentei na planilha anterior do cronograma, na aba de cronograma. Então aqui no microciclo 1, você pode vir aqui em cima, a data de início. Você coloca uma data inicial. Vamos colocar aqui que seria a data de segunda-feira do mês de janeiro. Dia 05 do 1 de 2026. Lá embaixo, você pode colocar a semana que finaliza. Aqui, ó. Então, semana que finaliza. Vamos olhar aqui só para a gente ter um exemplo. Semana data final, dia 31, que seria num sábado. Então, você vai colocar aqui que o treino ele finaliza no dia 31. Voltamos lá em cima. Como essa planilha, essa aba da planilha, ela é igual a todas as demais até chegar no macrociclo, então eu vou explicar aqui como funciona apenas essa aba e depois vou para o macrociclo. Aqui inicialmente nós temos a seção de exercício, seção 1, que é referente à seção aqui, ó, como é o primeiro dia, então nós temos a segunda-feira, seção 1. E depois, sucessivamente, as próximas sessões. Mas iniciando nessa primeira planilha aqui, nós temos então a sessão 1 na segunda-feira. Nós temos séries e movimentos, que são série 1, série 2, série 3, série 4, série 5, até série 8. E cargas também, carga 1, carga 2, carga 3, 4, 5 até a 8. Todas essas formulações aqui, esses padrões estão conectados. Então, tudo que eu colocar de séries aqui, vamos colocar aqui, primeira série, 10 repetições. Segunda série, 8 repetições. E aqui, 6. E assim sucessivamente. Conforme o atleta for treinando, você vai atualizando, você já pode pré-estabelecer algumas séries e repetições, até cargas. Se você fez uma avaliação, um teste de força máxima, você já pode aí deixar programado para o atleta treinar. Vamos supor aqui que o atleta fez 10 repetições com 50 quilos. E depois ele fez com 80 quilos 8. E fez 100 quilos 6 repetições. Apenas um exemplo. Então nós já temos aqui, ó, na parte de cor vermelha, teve 24 repetições, referente aqui a séries e movimentos. Volume de carga total, um cálculo entre volume de séries e repetições com a carga já associando a intensidade. Então nós temos aqui volume de carga, né, relacionado às repetições e a carga, e também nós temos aqui a intensidade. O junto, eles se conectam e formam aqui já um cálculo exato, né, não é estimativa exato dentro do que é esperado. Vamos supor aqui que nós queremos fazer o agachamento. O atleta vai fazer o exercício de agachamento livre. Então, para agachamento livre, na primeira série ele executou 10 repetições com 50, depois ele subiu 8 com 80 e 6 repetições com 100 kg. Isso já mostra que nós temos um parâmetro inicial, né? Primeira sessão de treino, segunda-feira, treino de força máxima. Pode ser que ele faça mais série? Pode. Era aumentar a força, então se o foco lá atrás era a força, então vou aumentar as séries até 6 séries, 7 séries, enfim, 8 séries, que é o máximo aí, porque senão você acaba tendo um controle de treino muito alto, passando de um período. Normalmente os personagens trainers têm pelo menos 1 hora ali, né, os 50 minutos de treino, então é uma forma de você controlar o seu treino. Então aqui nós temos também, na área verde aqui, a pausa entre as séries. Normalmente quando você monta um treino de força,
você nem todo o tempo e nem todas as situações, quando exige uma progressão de carga, normalmente o descanso tem que ser maior. Então eu coloquei aqui 30, 60 segundos, que seria 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos e 3 minutos. Então aqui normalmente você colocaria já uma zona de treino alta, de intensidade alta. E comumente você usaria ali 2 minutos a 3 minutos de descanso, dependendo do indivíduo. Tá? Não estou generalizando, apenas dependendo de cada indivíduo você vai ter um norte. Normalmente intensidade alta, descanso maior. Intensidade baixa, descanso é menor. Então tá, vou deixar aqui. Então baseando neste início, nós já temos aqui como montar um treino. Então depois você colocaria ali um levantamento terra, um supino, ordenaria cada séries, cada repetição de cada série, e daí você poderia deixar a carga já pré-estabelecida, ou você vai fazendo testes e vai atualizando também, conforme o treino de carga progressiva. Na lateral aqui direita, nós já podemos aqui observar um gráfico. Esse gráfico é referente a essa tabela aqui, que é o controle de carga semanal. Nesse sentido, nós temos a sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4 e sessão 5. Aqui são os dias de descanso, que seriam os finais de semana. Então, na sessão 1, nós já temos aqui 24 repetições, que é referente a essa prescrição. Volume de carga, referente a a prescrição da carga e das repetições. E a intensidade, que é 72,50, que é próximo de 100. Então já temos uma intensidade alta. Observa-se que no gráfico nós temos aqui volume de carga alto, quase 1.800 kg de carga, e nós temos uma intensidade alta. Isso quer dizer que no gráfico mostrando que a intensidade ainda está superior ao volume de carga, embora isso pode ser alterado, é só um exemplo. Mas aqui nós já temos uma observação aí de como que está o treino do atleta. Se está na margem onde nós queremos, então nós temos aí um norte dentro da planilha de treino, o que o atleta está recebendo de cargas e repetições. Então nós conseguimos controlar isso através desta planilha e deste gráfico. Normalmente, um detalhe bem importante aqui, quando eu quero que o atleta, quando o atleta vai treinar só 3 vezes na semana, é importante lembrar aqui nessa planilha que você tem que tirar esses dois números daqui. Você limpa. Por quê? Senão vai refletir aqui nos resultados. E isso vai refletir lá no macrociclo. Porque se você deixar aqui todos os números aqui do jeito que estava, a tabela ela não vai atualizar no macrociclo. Então é perigoso dar alguma alteração no final de quando eu for mostrar lá na frente. Isso quando eu for mostrar a aba de macrociclo, vocês entenderão melhor. Mas eu vou deixar aqui. Então eu vou deixar do jeito que está, depois eu mostro como que vai sofrer essa alteração aí e vocês vão entender melhor. Ok, então da mesma forma que você for fazer aqui na primeira, você vai ver aqui na segunda semana e pode montar de forma manual ou você pode copiar. Copia só essa aba aqui, dá um Ctrl C, vai lá embaixo e Ctrl V. Automaticamente, isso é uma forma para facilitar a tua prescrição, porque prescrever treino não é tão fácil assim, não é tão rápido, embora muita gente queira prescrever de forma rápida, às vezes não é. Um bom cronograma ele leva tempo, um bom programa. E aqui você consegue ver que já sofreu a diferença. Eu coloquei no lugar errado aqui. Coloquei na seção 1. Seção 2. Vamos colocar na seção para dar a mesma seção. Isso assim, fica a critério de como você quer montar o seu planejamento, o seu programa. Se você quiser alterar as sessões, métodos, e eu só estou mostrando como que você pode utilizar a planilha. Em relação a métodos, PPA, potencialização pós-ativação, cargas de
progressão de carga, outros métodos que existem por aí, você pode utilizar tranquilo. Não vou citar todos, mas você pode utilizar da forma que você quiser. O importante é você ter esse cronograma de carga e para você entender como funciona a planilha. Então, ok, aqui tranquilo, segunda semana, da mesma forma, você vem aqui de novo, copia, só para não perder aqui, ó, copia e cola, vem para a terceira semana, que é o microciclo, e já tem aqui, ó, seção 1, você pode mudar também, caso você queira fazer uma periodização ondulatória e quiser mudar as seções, não tem problema nenhum, fica a critério. E aqui na seção 4. Então nós temos aqui todo o planejamento, né? Já copiei tudo, coloquei todos. Então vamos voltar na primeira. Então assim como montei a primeira sessão, né, de treino na semana, você pode montar as demais, sessão 2, sessão 3, e fazendo da mesma forma, metodicamente e através desse processo. Monta uma, copia em todas. Monta a segunda, copia em todas. Ou, se você for uma pessoa mais pragmática, monta todo o microciclo e depois você vai copiando nos demais. Fica a critério. Bom, como todos aqui, ó, todas as planilhas são iguais, eu vou mostrar a diferença que tem entre elas. Aqui no microciclo 1, você vai perceber que na próxima semana, obviamente, é o microciclo 2, certo? Só que ela vai acabar no microciclo 4. Para nível de controle, e como eu sou uma pessoa muito metódica, aqui nós temos o microciclo 4, certo? No próximo mesociclo, você não iniciará no microciclo 1 de novo, você iniciará no microciclo 5, porque você encerrou no mês anterior o microciclo 4 e você vai iniciar um novo microciclo, que é um novo meso. Então você inicia no próximo microciclo, que irá refletir aqui. Então aqui você tem todo o controle. 1, 2, 3, 4, 5, dentro do cronograma. Então você sabe em qual dia na semana, né, aqui diz que iniciou a semana, qual microciclo você utilizou controle. Caso um pai de um aluno teu, um atleta, ou até um próprio atleta quer saber, qual o treino que eu realizei em tal data, então você sabe, porque foi realizado, né, o microciclo 5 na semana 6 de fevereiro. Então você tem esse controle. Então, mesociclo 2, você tem um microciclo 5, assim sucessivamente você tem o microciclo 6, que seria a sexta semana, sétima semana e também oitava semana. E assim segue o meso 3, meso 4, meso 5, da mesma forma. Não esquecendo dos detalhes importantes de cada meso. Se você prescreveu 3 semanas, limpa este último. Para quê? Eu vou te explicar. No final, aqui, ó, como nós temos um controle do macrociclo, né, do macrociclo referente ao meso que estava, né? Então eu tenho um macrociclo agora, mesociclo inteiro. Então eu tenho um controle desse mesociclo 1 aqui. Tudo que foi treinado e realizado neste mesociclo está aqui. Então eu teria um gráfico. Como eu não apaguei de todos, como eu expliquei anteriormente, eu não limpei todos, então ele ficará desta forma aqui, ó. Vou te mostrar aqui apagando tudo agora. É que eu prescrevi uma tabela só, mas se fosse pagar, teria que apagar todas essas seções aqui, tá, do controle de carga, para que aqui ficasse com o valor total, né? Mas mesmo assim, nós já temos aqui uma margem, ó, de como foi o controle de carga inteiro. Aí, se você arredondar aqui, você entende que a intensidade do treino já fica pré-estabelecida. A diferença é que quando esses números aqui ficam aqui embaixo, não tem alteração da intensidade, porque não foi retirado aqueles valores que eu demonstrei ali atrás. Apenas o volume de carga, volume de repetições, né? Que são as barras azuis aqui
na frente aqui. Então nós temos o controle de meso 1, futuramente você terá o controle de meso 2, e assim todos os mesos. E você pode ter um controle aqui, observar e falar, não, nesse treino aqui, nessa semana ele teve algum problema de saúde, ou não conseguiu progredir carga, ou chegou em overtraining, né? Então, overuse. Então tudo depende de você olhar, observar o gráfico e falar assim, não, realmente nesse mês aqui não foi tão evolutivo. No próximo mês talvez você mude algum método, alguma estratégia, enfim. São situações para você analisar, caso você goste de utilizar números para acompanhar a evolução. Eu gosto de observar. Bom, aqui eu deixei uma tabela para você acompanhar toda a evolução do macrociclo. Então, aqui você tem todas as evoluções de cargas, repetições, intensidade de todo o treinamento, né, de todo o macrociclo de 6 meses, porque essa planilha ela é feita para você ter um acompanhamento semestral. Então, do meso 1 ao meso 6, você vai ter todo esse apanhado de informações mais aprofundado para você conseguir mostrar para o teu aluno a evolução ou como que está balanceado, se o desempenho dele teve uma queda em tal microciclo ou macrociclo ou mesociclo, você vai mostrar, olha, nós precisamos evoluir aqui, porque você tem que compensar lá atrás. Então tudo depende de como você monta a sua estratégia, mas isso aqui é um norte para você ter tanto o acompanhamento do que aconteceu no passado, como você pode ter margem para utilizar para o futuro. Por exemplo, 2025 foi um ano produtivo, evoluiu muito, fez toda a periodização de força, de potência, resistência, e agora você pode evoluir algumas características do atleta, né? Depende de como você vê ele assim, como você avaliou, obviamente, e você pode construir outros planejamentos, né, para sempre estar evoluindo e também conforme as competições. Às vezes o controle de fadiga você consegue utilizar na planilha também, olhar onde teve mais progressão de carga, teve fadiga, mais repetições, então você consegue ter um parâmetro aí e um norte de prescrição, né, do seu atleta. Lógico que sempre estar avaliando, controlando, fazendo testes, e para você conseguir ter essa comparação de pré, durante e depois. Bom, para finalizar, então nós temos o gráfico de 6 meses, aqui embaixo. E depois que você conclui todo esse trajeto, passou 6 meses do treino do seu atleta, você consegue ter aqui um parâmetro de evolução, ou de manutenção, ou só de um estilo de treino. Então aqui você só vai ter esse parâmetro semestral, né? Volume de carga e intensidade, o quanto ele treinou, né? De tão intenso ele treinou, se ele treinou mais intenso ou menos intenso, ou com mais repetição ou menos repetição, enfim. Aqui você tem esse norte semestral aqui de quanto ele treinou durante 6 meses. Depois você cria uma planilha nova e continua mais 6 meses, né? Zera tudo e continua mais 6 meses, ou você só vai fazendo alguns ajustes. Vai depender do jeito que você quer utilizar a planilha. Essas planilhas são bem didáticas, então se você alterar qualquer valor aqui na planilha, aí você pode alterar alguns valores também em volume de carga e repetição. Então não altera nenhum desses valores aqui, porque os cálculos já estão pré-estabelecidos, já estão totalmente calculados. Então mantém sempre esses números aqui do jeito que está, não altera nada. Apenas construa através dos exercícios, séries e movimentos e as cargas que o seu atleta ou seu aluno for utilizar. E outro detalhe, lembrando, sempre que você for utilizar treinamento com seu aluno, se ele treina 5 vezes, deixa do jeito que está. Se treina 4 vezes, apaga o de 5, de todas as planilhas. E se treinar 3 vezes, apago a seção 4 e seção 5. Tá? Para atualizar aqui e também atualizar aqui e também refletir lá no macrociclo, porque eles estão interligados. Tá ok? Então essa é a planilha de controle de carga, de treinamento de força. Clica no...
Se você gostou desse vídeo, se você tem interesse na planilha, essa planilha eu vou deixar o link aqui para você ter acesso e fazer a compra da planilha. E se você gostou também, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou curte e compartilha para poder também a gente estar construindo e fazendo mais vídeos assim. Tem outra planilha também que estarei disponibilizando aqui também para vocês, uma videoaula, que é uma planilha de avaliação. Mas aí eu vou postando mais para frente, e aí qualquer coisa comenta aqui que eu estarei fazendo novos vídeos também. Ok? Valeu!